E aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem está falando é o Maurício. Hoje a gente vai fazer uma videoaula curta falando sobre problemas do primeiro grau. Essa aula aqui, ela está sendo voltada para o 8º ano do ensino fundamental, onde o plano de aula que eu fiz antes, ele é baseado no referencial curricular do Mato Grosso do Sul, do 8º ano. Então, vamos começar aqui. Introdução. Quando a gente vai resolver um problema do primeiro grau, os primeiros passos que a gente pode dar é a interpretação do problema. Então a gente tem que ver o seguinte, o que está sendo pedido. E depois, a montagem da equação ou equações necessárias e identificação clara das incógnitas. Vulgarmente falando, temos que passar do português para o matematiquês. Ou seja, temos que ler aquele texto e conseguir transformar aquilo para os cálculos no nosso caderno, de forma que consigamos resolver o exercício pedido. E algumas dicas é tentar entender pequenas frases de cada vez, em vez de ter que entender o problema todo de uma vez. Então, em vez da gente ler tudo e já tentar pensar numa resposta, podemos pegar cada frase e ir traduzindo ela de uma forma matemática para a gente poder resolver. Também vale ressaltar para ficar atento com as palavras. Quando a gente resolve esses exercícios, as palavras se repetem ou serão sinônimos. Alguns exemplos aqui: eliminar, acrescentar, total. Essas palavras elas têm um significado quando a gente vai transformar em cálculo o problema. Adaptando textos para a linguagem matemática. Aqui tem alguns dos principais exemplos que podemos encontrar nos exercícios. Um número qualquer, quando a gente não sabe que número que é esse, a gente pode chamar de x, ou qualquer outra letra, desde que não tenhamos usado no problema ainda. Se tivermos o dobro do número, vamos escrever 2 vezes x. Dois números, x e y, ou a e b, ou as letras que você quiser. O número acrescido de 5 é ele mais o 5. Se fosse acrescido de 10, é ele mais o 10. A metade de um número, esse número dividido por 2. A terça parte de um número, esse número dividido por 3. Um número mais o seu sucessor, esse número mais ele mesmo mais 1, que seria o próximo número. O produto de um número pelo seu valor duplicado, esse número vezes 2 vezes esse número. Então, esse aqui são alguns exemplos que você pode encontrar nos exercícios e como você transforma para a forma de cálculo, correto? Dando continuidade. Noções de sistemas de equações. Geralmente, quando a gente resolve exercícios de primeiro grau, pode ser que você caia em duas equações. Então, como que você vai fazer para resolver esse sistema, né, de duas ou mais equações? Uma das formas é a gente isolar a mesma incógnita nas duas equações e fazer uma igualdade no final. Por exemplo, essa aqui, x mais y igual a 14, 2x menos y igual a 10. Isolando o y nas duas equações, isolando esse y da equação de cima, eu fico com y igual a 14. O x que estava adicionando passou subtraindo, e o menos y, o 2x estava adicionando, passou para o outro lado subtraindo. Então, fiquei com o menos y, que já estava quieto aqui, igual a 10 menos 2x. Para ele ficar positivo, a gente pode multiplicar tudo por menos 1, ficando da forma y igual a menos 10 mais 2x. Então, a gente ficou com essas duas equações. E como a gente tem as duas incógnitas e elas são iguais, então a gente pode falar que tudo que está desse lado dessa igualdade é igual a essa parte aqui, porque são as mesmas incógnitas. Então, de 1 e de 2, podemos fazer essa igualdade aqui. Então, na sequência, a gente agora isola esse x para saber o valor dele.
Então, o mais 2x estava adicionando, passou subtraindo. O 14 estava adicionando, passou subtraindo. Então, menos x com menos 2x, com menos 3x. E menos 10 com menos 14, menos 24. Como a gente quer o valor positivo, podemos ainda multiplicar toda a equação por menos 1. Beleza. 3x é igual a 24. O 3 que está multiplicando pode passar dividindo. 24 dividido por 3 dá 8. Agora, basta para a gente descobrir o y, basta a gente pegar o 8 e colocar em uma dessas duas equações. Então, podemos pôr aqui na primeira, y é igual a 14 menos x, primeira equação. No lugar do x colocamos o 8, y é igual a 6. Como que a gente faz para ver se está certo? Basta a gente substituir aqui no começo e ver se a igualdade vai ser verificada. X mais y é igual a 14. 8 mais 6 é igual a 14? Sim. 2 vezes o x menos o y é igual a 10. 2 vezes o x, 2 vezes 8, 16. Menos 6, 10. Correto. Então é assim que a gente faz para resolver, é uma das formas da gente resolver esse sistema de equações. O pão. Pensando no exemplo de pão aqui. Problema 1. A Maria gastou R$ 30 na compra de pães. Sabendo que cada pão custa 50 centavos, quantos pães ela comprou? Se a gente quer saber a quantidade de pães, como a gente viu no começo, quando a gente tem um número desconhecido, a gente pode chamar ele de x. E agora, montando essa equação, se eu sei que a Maria gastou R$ 30 na compra de pães, e ela gastou cada pão 50 centavos, então quer dizer que ela pagou 50 centavos vezes esse número de pão. Esse número de pão eu não sei, então 50 centavos vezes a quantidade de pães que eu não sei, isso tudo tem que ser igual a R$ 30. Agora, basta a gente isolar o x para resolver a equação. Uma das formas que a gente pode fazer aqui, para ficar mais fácil, é multiplicar toda a equação por 10. Dessa forma, a gente tira essa vírgula aqui e trabalha com. E tira dessa forma decimal e trabalha com um número mais agradável. Isso é uma das formas. Multiplicando por 10, então 10 vezes 50 centavos, R$ 5. 10 vezes 30, 300. Então, fiquei com 5 vezes o x igual a 300. 5 está multiplicando, passou dividindo, 300 dividido por 5, 60. Então, quer dizer que ela, Maria, comprou 60 pães. Continuando. Segundo problema. Então, nesse problema de agora, ele diz que a soma de 3 números inteiros consecutivos é 18. Encontre os números. A gente pode lembrar que no começo, o primeiro número é x. Então, como que era a forma do seu consecutivo, do seu número posterior? Esse é o próprio número somado com 1, né? O terceiro número vai ser esse próprio número somado com 2 e assim sucessivamente. Então, esses três números que eu não sei quais são, mas eu só sei que eles somados dão 18, vão ser x, x mais 1, x mais 2. Ficando dessa forma aqui, o primeiro, o segundo consecutivo, né, que é o anterior mais 1, e o terceiro, que é o anterior mais 2. Tudo isso é igual a 18. X mais x mais x, 3x. 1 mais 2, 3. Esse 3 que está adicionando, ele pode passar subtraindo. E esse 3 que está multiplicando, ele pode passar dividindo. X é igual a 5. Isso quer dizer que os nossos três números aqui vão ser 5, 6 e 7. A soma deles é 18. 5 mais 6, 11. 11 mais 7, 18. Está correto. Terceiro problema.
Ao somarmos um número com a sua terça parte e eliminarmos duas unidades, verificamos que o resultado obtido é igual à metade do número inicial acrescido da sexta parte do número que tínhamos no início. Quanto vale o número inicial? Então perceba que agora já ficou um pouco mais complicado quando o problema fica maior e aquela dica do início ela é fundamental. Em vez de tentarmos já pôr em prática o que ele quer, podemos ver parte por parte. Ao somarmos um número, esse número é x, eu não sei que número que é esse, a sua terça parte, esse número dividido por 3. Eliminarmos duas unidades, então vai tirar duas unidades, então eu vou estar subtraindo 2. Metade do número inicial é o número dividido por 2. E a sexta parte é esse número dividido por 6. Viu? Quando a gente olha parte por parte é mais fácil. Depois que a gente identificou todo mundo, é só montarmos a equação. Como que fica? Ao somarmos um número, esse x, com a sua terça parte, x dividido por 3, e eliminarmos duas unidades, menos 2, verificamos que o resultado obtido, ou seja, isso tudo aqui vai ser igual a metade do número inicial, x dividido por 2, acrescido mais da sexta parte do número que tínhamos no início, x dividido por 6. Agora podemos tirar o MMC aqui, que é 6. 6 dividido por 1, 6 vezes o x, 6x. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes x, 2x. Menos 6 dividido por 1, 6 vezes 2, 12. Igual 6 dividido por 2, 3 vezes x, 3x. 6 dividido por 6, 1 vezes x, x. Agora podemos multiplicar as duas equações por 6 para poder simplificar esse 6 que está subtraindo. 6x mais 2x menos 12 igual a 3x mais x. 6x mais 2x, 8x, menos o 12 é igual a 3x mais x, que é 4x. Esse 4x está adicionando, pode passar subtraindo, e esse 12 que está subtraindo pode passar adicionando. 8x menos 4x, 4x igual a 12. O 4 está multiplicando, ele pode passar dividindo. X é igual a 12 sobre 4. X é igual a 3. Para a gente saber se está correto, basta a gente substituir aqui essa equação e ver se vai dar o mesmo resultado dos dois lados. Beleza, pessoal? Espero que essa aula tenha ajudado. Valeu!